Oi, pessoal, tudo bem? Alunos das turmas A18, a B18 e a C18. Nesse vídeo, nós vamos resolver os exercícios da primeira atividade avaliativa remota. Essa é uma atividade que também vai servir como uma recuperação paralela. E nós vamos, então, por meio da resolução dos exercícios, ir perpassando por todos os conteúdos que nós vimos. Plano cartesiano, distância entre pontos, ponto médio de um segmento, nós vimos o baricentro de um triângulo, pontos colineares, ok? Aproveito também para lembrar vocês que na nossa disciplina vocês têm um monitor à disposição, o Wesley Maggio. Inclusive, no plano de atividades remotas, ele disponibilizou o número de WhatsApp dele. Então, sempre que vocês quiserem, além de entrar em contato comigo, vocês também podem entrar em contato com o Wesley. Ok? Um abração! Na questão 4 da avaliação, são dados 3 pontos e vocês precisam classificar algumas afirmações como verdadeiras ou falsas. E essas questões, essas afirmações envolvem praticamente todo o conteúdo. O item A afirma que o ponto médio do segmento AC é o ponto M de coordenadas 4 e 3. Nós vemos que essa afirmação é verdadeira, porque as coordenadas dos extremos desse segmento, ou seja, A e C, são 4 e 1 e 4 e 5. E o ponto médio, então, vai ter coordenadas 4 mais 4, 8, dividido por 2, dá 4. E a coordenada y vai ser 1 mais 5, que é 6, dividido por 2, 3. Então, de fato, o ponto médio desse segmento é o ponto de coordenadas 4 e 3. A distância do ponto C até a origem do sistema de coordenadas cartesianas é 6 unidades. Então, vamos ver. Nós temos que calcular a distância. Vou fazer essa conta aqui, então. A distância do ponto C até a origem. A origem, então, é o ponto de coordenadas 0 e 0. Então, lembrem que a fórmula da distância, ou você faz por teorema de Pitágoras, ou pela fórmula da distância. Então, nesse caso, vai ser xc ao quadrado mais yc menos o y da origem ao quadrado raiz. Então, aqui, x do c menos o x da origem. Então, o x do c é 4. 4 menos 0 continua sendo 4. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. E aqui, então, y da origem é 5. Menos 0 continua 5. Então, aqui nós temos 16 mais 25. Isso daqui, então, é 35, 41, raiz de 41. Que é, com certeza, maior do que 6, né? Porque a raiz... raiz de 36 que é 6, né? Então, raiz de 41 é maior do que 6. Então, o item B é falso. Agora, o item C, ele afirma que os pontos A, B e C são colineares. Então, vamos ver. Nós vimos, então, que o determinante precisa ser 0, né? Então, nós vamos colocar os pontos aqui na forma de determinante.
e vamos calcular esse determinante. Então, aqui o resultado é 4, lembrando que aqui é multiplicação. Aqui é 4, aqui é 5, então. Nesse sentido, muda o sinal dos produtos, então aqui fica menos 4, aqui vai ficar menos 20 e aqui menos 1. E agora nós precisamos somar esses valores. Notemos então que esse 4 vai cancelar com esse 4, menos 20 com menos 1 fica menos 21, e aqui fica 9. Menos 21 com 9 resulta em menos 12. Como esse resultado não é zero, sabemos que os pontos não são colineares. Então, o item C, ele é verdadeiro, porque aqui está dito que os pontos não são colineares, né? Então, ele é verdadeiro. E desse cálculo, nós também sabemos que o item E é verdadeiro, porque notem que, como esse resultado aqui deu um número diferente de zero, sabemos que os pontos não são colineares, logo eles formam um triângulo. E nós vimos que a área desse triângulo é esse valor em módulo, ou seja, pego esse valor positivo e divido por 2. Nesse caso, nós concluímos que a área desse triângulo é 6 unidades, ou seja, 12 dividido por 2, 6 unidades de área. Então, sabemos que esse item aqui é verdadeiro. Agora, nós vamos ver o item C, desculpa, o item D. O baricentro do triângulo ABC tem coordenadas 3 e 2. Então, lembrem que o baricentro é aquele ponto de equilíbrio do triângulo. E para encontrar as coordenadas desse ponto, eu preciso somar as coordenadas dos vértices do triângulo e dividir por 3. Então, a coordenada x do baricentro, xg, né? O baricentro a gente chama de g. Vai ser 4 mais 1 mais 4 dividido por 3. Então, 4 mais 4, 8, mais 1, 9, dividido por 3. Então, a primeira coordenada é 3. Ok, né? Aqui tá certo, a primeira coordenada é 3. Agora, vamos ver o y do baricentro, o y do G. Então, eu vou somar 1 mais 1 mais 5. 1 mais 1 mais 5 dividido por 3. Então, ficou 7 terços, que é diferente de 2. Então, essa alternativa é falsa. A questão 5 da avaliação também é uma questão que pede para classificar as afirmações em verdadeiras ou falsas. E essa é uma questão um pouco mais teórica. E ela também é mais rápida. Então, vamos lá. Item A. O baricentro é o ponto de equilíbrio de um triângulo? Sim, é verdadeira. Essa, inclusive, pode ser a definição do baricentro. Ok? Agora eu vou passar para C e para D. O ponto médio de um segmento divide-o em duas partes iguais? Sim, essa é a definição de ponto médio, né? É um ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo? Sim, essa é uma das maneiras de encontrar o baricentro. Agora, o triângulo cujos vértices são menos 1 e 4, 3 e 4, 1 e 2 é equilátero, ou seja, possui todos os lados iguais? Então, nós podemos fazer contas, calcular o comprimento de cada um dos lados e ver se de fato são todos iguais, tá? Ou então, podemos colocar esses 3 pontos no gráfico para ter uma ideia se esta alternativa é correta ou não. Então, colocando esses 3 pontos no gráfico, nós vemos que
esses dois primeiros pontos, que eu estou chamando de A e de B, então note que eles estão sob uma mesma linha, ok? E o ponto C, este último, de coordenadas 1 e 2, está justamente nessa linha que corta o segmento AB em duas partes iguais. Então, notem que disso nós concluímos que o lado AC é igual ao lado BC. Só que notem que o lado AB é maior do que esses dois lados. Lembrem que a diagonal de um quadrado mede raiz de 2. A gente consegue chegar a essa conclusão usando o teorema de Pitágoras. Então, o lado BC, ele mede 2 vezes raiz de 2, que então é aproximadamente 2,8. E o lado AB mede 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. Então, essa alternativa é falsa, esse triângulo não é equilátero. Questão 6. C1,5 é o ponto médio do segmento de extremos 4y, x e 7, então o valor de x mais y é igual a... Então, nesse caso, nós temos o ponto médio e queremos então achar todas as coordenadas dos extremos desse segmento. Em geral, os exercícios de ponto médio, eles dão os extremos do segmento e vocês precisam achar o ponto médio. Então, este está ao contrário. Mas notem que, se este é o ponto médio, então nós temos que este x mais este x, ó, 4, que é a coordenada x desse ponto, mais a coordenada x desse, dividido por 2, tem que ser igual ao x do ponto médio, que é 1. Então, nós concluímos que 4 mais x é igual a 2 vezes 1. Então, x é igual a 2 menos 4. X é igual a menos 2. Agora, vamos descobrir quanto vale y. Eu sei que y mais 7 dividido por 2 é igual a 5. É a coordenada y aqui do ponto médio. Então, nós temos que y mais 7 é igual a 10. Ou seja, y é igual a 10 menos 7. Y é igual a 3. Então, x mais y é igual a menos 2 mais 3, que é 1. Então, a alternativa correta é o item A. Ok? Na questão 7 da avaliação, nos foi dado polígonos S1 e S2. Eles estão sobre uma malha quadriculada, simulando um plano cartesiano. E nos foi solicitado para calcular a área do polígono S2. Agora, notem que o polígono S2, ele não é um triângulo. Em sala, nós demos bastante ênfase ao cálculo de área, usando o método, ao cálculo de área de triângulos, usando o método do determinante. Mas notem que essa figura, apesar de não ser um triângulo, ela pode facilmente ser decomposta em dois triângulos. Tá? Então, nós podemos usar o método do determinante para calcular a área desse triângulo aqui de baixo e depois calcular a área do triângulo de cima. A área do polígono S2 vai ser a soma dessas duas áreas. O próximo passo é definir onde nós vamos colocar os nossos eixos cartesianos, os nossos eixos x e y. Isso vocês podem colocar onde for mais conveniente para vocês. Independente do local que vocês escolherem, vocês vão ter o mesmo resultado. Então, eu escolhi colocar aqui nesta posição. E assim, deste modo, as coordenadas de D, G, F e E são essas aqui.
tá? Então, são essas aqui. Por exemplo, ó, a coordenada do E, no eixo X, 1 unidade, e no eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, as coordenadas do ponto E são 1 e 5. Agora, vamos calcular a área deste triângulo aqui, DGF. Então, nós temos que pegar os pontos D, G, F e colocar no determinante. Então, estão aqui, ó, 0, 1, 2, 0, 4, 2, e a última coluna nós preenchemos com o número 1. Agora, nós, então, efetuamos todo o cálculo do determinante, e nós vemos que, nesse caso, resulta em 6, tá? Notem que aqui, vamos lá, fazer passo a passo, ó. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 4. E desse lado agora, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 1 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 vezes 1. Aqui, lembre que desse lado altera o sinal, então fica menos 2. O determinante, então, é a soma de todos esses valores, porque aqui nós já trocamos o sinal desse lado. Então, fica 8 menos 2, 6. Logo, a área desse triângulo é 6 dividido por 2, que é 3. Então, nós já temos a área do triângulo de baixo. Agora, vamos calcular a área do triângulo de cima. Da mesma forma, coloco os pontos na matriz, faço o cálculo do determinante e vejo, então, que o resultado é 15. Logo, a área do triângulo de cima é 7,5. E assim, então, a área do polígono S2 vai ser 3 mais 7,5, que é, então, igual a 10,5. Ou seja, a alternativa correta é o item B. No exercício 8, é dado um triângulo sobre uma malha quadriculada, onde essa malha ela possui quadradinhos de 1 por 1, e está perguntando o perímetro deste triângulo. Ok? Em sala, nós fizemos um exercício onde aparecia exatamente esse triângulo sobre essa mesma malha, mas era para calcular a área, tá? Então, aqui é para calcular o perímetro, ou seja, é para calcular a soma de todos os lados desse triângulo. Ok? Então, esse é um exercício de distância, porque nós vamos calcular a distância entre os vértices e depois somar esses 3 resultados. Para resolver este exercício, nós podemos escolher um sistema de eixos cartesianos, ou seja, nós podemos colocar os eixos x e y, por exemplo, nesta posição, tá? Você pode colocar na posição que você quiser, o resultado vai ser o mesmo. E eu vou então chamar os vértices de O, A e B. Aqui O porque ficou na origem do sistema cartesiano. E notem que, então, as coordenadas de O são 0 e 0, as coordenadas de A são 2 e 3, ó, 1, 2, 1, 2, 3. E as coordenadas de B, 4 e 4. Agora, nós precisamos calcular, então, quanto mede cada lado, ou seja, para calcular quanto mede o lado OA, nós podemos calcular a distância do ponto O até o ponto A, ok? Então, nós vamos usar a fórmula da distância. Então, agora basta nós substituirmos os valores. XA, então, é 2, x do O é 0, mais y do A é 3 menos 0 ao quadrado. E raiz disso tudo. Aqui, então, ficou 2 menos 0 é 2, ao quadrado, 4. 3 menos 0 dá 3, ao quadrado, 9. Então, nós obtemos raiz de 13.
ok? Agora, nós vamos calcular distância de O até B. Então, nós vamos fazer o x do B, que é 4, menos o x do O, que é 0. Mais o y do A, desculpa, do B, que também é 4, menos 0 ao quadrado. E isso aqui, então, 4 menos 0 é 4 ao quadrado, 16, e aqui também resulta em 16. Então, isso aqui é igual a raiz de 32. E por último, então, vamos calcular quanto mede o segmento AB, ou seja, a distância de A até B. Então, agora vai ser o x do B menos o x do A, então vai ser 4 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado. Então, aqui ficou 4 menos 2 é 2 ao quadrado, e aqui 4 menos 3, 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui ficou raiz de 5. Então, nós temos que o perímetro vai ser igual a raiz de 13 mais raiz de 32 mais raiz de 5. Isso aqui é aproximadamente 3,6 mais 5,7 mais 2,2, que é aproximadamente, então, 11,5 centímetros, porque é um perímetro. Então, a alternativa correta é o item C. O exercício 9 e último trata sobre o baricentro, que é aquele ponto de equilíbrio do triângulo, e que nós também já vimos que é a interseção das medianas deste mesmo triângulo. Em sala, nós vimos que se nós conhecemos as coordenadas dos vértices do triângulo, então o seu baricentro é dado por esta forma. A coordenada x do baricentro é a média aritmética das coordenadas x dos vértices. E a coordenada y do baricentro é a média aritmética dos y dos vértices. Notemos que neste exercício é dado os vértices A e B e o baricentro, e nós precisamos achar o outro vértice, ou seja, o vértice C, tá certo? Então, vamos ver aqui quais são as informações que nós temos, ó. O XA nós temos, né? O x do A é 5. O x do B também temos, é menos 1. O x do C nós não temos. Mas eu sei que isso aqui tudo dividido por 3 tem que ser o x do baricentro, que eu tenho, é 1. Agora, 3 vezes 1 é 3. Tá? Então, esse 3 aqui está multiplicando, passa para esse lado multiplicando, né? E aqui ficou 5 menos 1 é 4, já vou colocar 4. Então, ficou 4 mais o x do C. Ou seja, o x do C é igual a 3 menos 4. E nós concluímos que o x do C é igual a menos 1. Olhando aqui para as alternativas, tem duas possibilidades. Pode ser o item B ou pode ser o item D. Ou seja, ainda não temos a resposta. Então, vamos aqui olhar para
a segunda coordenada do baricentro. O y do A nós temos, é 2. O y do B é 3. O y do C não temos. Mas eu sei que isso tudo dividido por 3 tem que ser igual a 1, que é a coordenada y do baricentro. Aqui, de novo, multiplicando por 3, nós vamos ter 3. 2 mais 3, 5. E aqui, YC. Logo, YC é igual a 3 menos 5, ou seja, é igual a menos 2. Então, as coordenadas do baricentro são menos 1 e menos 2. A alternativa correta é o item D.